Primeiro vídeo que a pessoa está aqui, a mosca quer fazer parte. Com licença, com licença, me deixe gravar minha aula, por favor. Que inconveniente você, nossa. Enfim, esse é o primeiro vídeo que a pessoa está aqui com semblante, né? Finalmente, para vocês poderem acompanhar. É uma falha nossa, no caso uma falha minha de edição, eu ainda não conseguia colocar os vídeos com uma boa qualidade para vocês, então eu preferia não colocar o vídeo e deixar só a narração. Mas a partir de hoje, os vídeos de vocês terão aqui a pessoa, tá? E eu espero que os vídeos anteriores vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Mesmo sem tendo o contato visual da minha pessoa. Mas eu acredito que isso não vai influenciar tanto o nosso aprendizado desses dias, tá? Mas vocês já sabem, qualquer dúvida que tiverem, qualquer pergunta, eu sempre estou à disposição, tanto pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, como também pelo aplicativo do Classroom, tá? E também os vídeos que serão disponibilizados no YouTube, ok? Bom, para a gente dar início à nossa aula, peço que vocês abram o livro na página 69, que contém o texto da quinta questão, que é o início da atividade que eu deixei para vocês fazerem em casa. Então eu farei a leitura das questões, irei indicar para vocês as respostas corretas de cada uma delas e vocês, juntamente comigo, com o livro aberto, vão acompanhar. E só lembrando de usar o bom senso. Se você colocou uma resposta que tem o mesmo sentido daquilo que eu irei falar em cada uma das questões, não precisa você apagar a resposta que você colocou somente para escrever com as minhas palavras ou com as palavras das respostas de sugestão do livro de vocês. Sempre lembrem-se disso. Se a sua resposta estiver com um conteúdo similar ao que eu estou falando, parecido com o que eu estou falando, ela está correta. Não precisa você apagar, ok? Então vamos, página 69, quinta questão. Em qualquer situação comunicativa, as pessoas envolvidas, seja personagens, pessoas reais, exercem papéis sociais. Para simplificar, podemos dizer que esses papéis são regras comportamentais, que seguimos mesmo quando elas são subentendidas. Por exemplo, quando você tem de falar com a diretora da escola, deve procurar se expressar de maneira formal e respeituosa. A menos que ela seja alguém com quem você tem certa intimidade, essa é uma regra que, mesmo não estando explícita, deve ser sempre seguida. O seu papel social como aluno e o papel social dela como diretora determinam como um e outro devem se comportar e falar. Os papéis sociais as pessoas desempenham às vezes sem perceber. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas ocupam posições diferentes e eu não posso, por exemplo, no meu grupo de amigos, onde nós nos comunicamos de forma simples, com gírias até, apelidos, eu não posso usar esse mesmo linguajar para chegar e me referir à minha professora, no caso o exemplo que o livro nos trouxe, para a diretora da escola. Por quê? Porque nós temos pessoas com ambientes diferentes, papéis sociais diferentes. E para cada situação comunicativa, você que está como locutor precisa saber se comportar. Em família, em casa, em rodas de conversas com amigos, você não precisa ser estritamente formal. Você não precisa falar tudo da forma correta, da forma que a gramática, né, normativa nos diz. Mas, se você se encontra, por exemplo, na apresentação de um trabalho, de um seminário, você é coagido a utilizar essa linguagem formal, por se tratar de um ambiente social diferente, certo? Página 70. Letra A. O papel social exercido pelas personagens Dona Coisa e Fulaninha fica claro no nome que a autora deu a elas. Na prática, é como se uma tivesse apelidado a outra. Olha que interessante. Dona Coisa, Fulaninha não são os nomes reais, obviamente,
dessas duas personagens. É como se a empregada tivesse dado o apelido Dona Coisa para a patroa e a patroa, em contrapartida, deu o apelido Fulaninha para a sua empregada. Então, por que isso aconteceu? Vamos lá para a nossa sugestão de resposta. Embora Dona Coisa não apareça no texto, a gente não sabe quais são as características físicas, nós só temos características comportamentais dela, que ela gosta muito de falar ao telefone, né, que ela é muito ligada. Nós podemos supor que ela é uma mulher ranzinza, egoísta e que é vista pela empregada como uma coisa. Por isso, Dona Coisa. Repetindo, apesar de Dona Coisa não aparecer no texto, podemos supor que a personagem é uma mulher ranzinza, egoísta e vista pela sua empregada como uma coisa. Coloquem coisa entre aspas. Já a Fulaninha, que foi o apelido que a patroa deu para ela, é vista como uma pessoa qualquer, sem importância. Quando nós queremos falar sobre uma pessoa que eu não tenho, às vezes, conhecimento do nome dessa pessoa, então eu esqueço, é o fulano, ciclano, beltrano, certo? Então, esses termos denotam isso, denotam pouca importância. Ela não se deu ao trabalho nem de aprender o nome da empregada, para vocês verem o tamanho da importância que ela dava para a pessoa que estava ali cuidando dos afazeres da sua casa. Letra B. Você sabia que a palavra fulano não se trata de uma invenção popular ocasional? Originada do árabe fulan, que significa tal ou alguém, o termo era inicialmente usado para casos de indefinição em geral. Mas, em contato com a cultura popular, se tornou uma espécie simbólica de substantivo utilizado nos casos em que é oportuna a omissão da identidade do sujeito, ou mesmo como um indicativo discursivo de um papel social. Como você explicaria esse papel dado à personagem Fulaninha? Nós falamos anteriormente que a Dona Coisa deu esse nome para ela porque considerava ela um ser sem importância. E aqui na letra B nós vamos complementar essa resposta. Além dela ser considerada como alguém sem importância, a Dona Coisa via principalmente esse tópico. Ela via a sua empregada como uma pessoa inferior. Daí a necessidade de colocar um termo aonde ela não precisasse se preocupar nem em chamar a pessoa pelo próprio nome. Quem é? Não, o fulano, ou seja, qualquer um. Uma pessoa qualquer, sem importância, inferior a mim, ou ao cargo que eu ocupo, ou ao papel social que eu tenho, ok? Sexta questão. Letra C e letra D ainda. Letra C. A linguagem empregada pelos personagens, Fulaninha e o técnico, é formal ou informal? Informal. Essa está bem clara dentro do texto. Primeiro porque essa é a linguagem que a Fulaninha realmente tem domínio, por não ser uma pessoa alfabetizada, não ter tanto conhecimento. E o técnico trouxe a linguagem informal para poder se comunicar melhor com a personagem, ok? Letra D, o texto retrata dois personagens vivenciando uma cena cotidiana. Por essa perspectiva, a linguagem empregada por eles é adequada ou inadequada? Eles estão numa situação comum do dia a dia. É um funcionário de uma empresa telefônica que chega na casa da pessoa que solicitou a ligação para poder consertar o aparelho. E a empregada recebe essa pessoa em casa. Eles utilizaram a linguagem informal, está plenamente correto. É uma situação costumeira do cotidiano, do dia a dia da pessoa, onde não há a menor necessidade de fazer uso da linguagem formal, rebuscada. Até porque a comunicação, nesse caso, se fosse utilizada a linguagem formal, a comunicação não existiria. Porque o técnico poderia saber palavras mais rebuscadas, enfim. Mas Fulaninha, que é a empregada, não teria a mínima condição de entender o que é que ele estava falando. Então,
Tecnicamente, não há necessidade de utilizar uma linguagem onde um dos interlocutores não compreende o que o outro diz, porque dessa forma não há comunicação. E naquele momento a comunicação era estritamente importante para que ela pudesse deixar ou permitir que ele entrasse no apartamento. Ok? Vamos lá, sexta questão. Releia o trecho abaixo e responda às questões. Fulaninha. Ah, não. Não. Sem documento. Ela falou que não pode entrar de jeito nenhum. E aí a voz diz, eu vou passar por baixo da porta, então. Fulaninha, o senhor vai passar por baixo da porta? E em pânico ela tenta impedir a suposta entrada do técnico com a vassoura. Letra A. Primeiro, qual foi a intenção da fulaninha quando ela enfatizou o advérbio de negação? Não. Por que fazer isso? Ela quis deixar bem claro que o técnico não poderia entrar, que só era permitida a entrada dele se ele apresentasse os documentos. Caso contrário, ele ficaria do lado de fora e não entraria de forma alguma. Página 71, letra B. Na primeira fala de fulaninha, a quem se refere o pronome ela? De quem ela está falando? Porque naquele momento estava somente ela e o técnico num diálogo muito estranho, os dois tentando se entender. Então, quem é a referência do pronome ela? A patroa, dona Coisa. Ela estava dizendo que a patroa não permitia a entrada de pessoas estranhas em seu apartamento. Letra C. Na fala do técnico, eu vou passar por baixo da porta, há uma ambiguidade. Por isso a fulaninha ficou em pânico. Qual foi a intenção da autora a criar esse enunciado ambíguo? Ela não deixou claro, no momento a fulaninha principalmente não entendeu o que se passaria por baixo da porta. Se era realmente o técnico que ia fazer esse processo de passar por baixo da porta, que no caso não era isso, ele estava fazendo referência ao documento dele que ele iria passar por baixo da porta. Então ficou ambíguo porque teve dois sentidos. O primeiro é que o técnico passaria debaixo da porta. E o segundo, que era o que ele estava querendo dizer, é que o documento seria passado por baixo da porta. E qual é a intenção, então, de colocar um enunciado ambíguo? Produzir humor. Ela queria deixar bem claro que os interlocutores não estavam se compreendendo. Letra D. Fazendo apenas a alteração necessária, reescreva essa fala desfazendo a ambiguidade. Qual é a palavrinha que nós precisamos colocar aqui, nesse enunciado? Eu vou passar por baixo da porta, então, para a pessoa entender, no caso, para a fulaninha entender que ele estava passando o documento. Então, a resposta é a seguinte, eu vou passar o crachá, que era o documento de identificação que ele tinha, eu vou passar o crachá por baixo da porta. Aí sim, fulaninha teria entendido que ele ia passar o documento e não teria criado essa situação confusa entre os interlocutores. Letra E. Na fala, eu vou passar por baixo da porta, vejam que aí está destacado em negrito por baixo da porta. Como que se classifica esse termo destacado? Olha que interessante. Antes da expressão por baixo da porta, nós temos o quê? Um verbo. O verbo passar. Está no infinitivo, primeira conjugação. Eu vou passar. Eu vou passar por onde? Por baixo da porta. Então aqui nós temos um termo que acabamos de estudar nas aulas anteriores, que é o adjunto adverbial. Qual é a circunstância que está expressando? É tempo? É modo? É lugar? Sim, é lugar, ok? Então a resposta é um adjunto adverbial de lugar, porque ele está informando por onde ele vai passar o crachá, que é por baixo da porta. Letra F. Nesse trecho, o que indica o termo em pânico? Vejam que lá no final, depois das falas dos personagens, tem uma indicação de cena, que ela diz assim, em pânico, fulaninha tenta impedir com a vassoura. O que essa expressão em pânico quis dizer?
Essa expressão está fazendo referência ao modo como a fulaninha reagiu. Ela realmente imaginou que o técnico teria a capacidade de passar por baixo da porta. Então imagina a situação. A patroa vem e diz: ninguém pode entrar na casa sem os documentos. O técnico chega, ela não sabia da existência daquele técnico, não sabia que ele iria até o apartamento, e quando ele chega ele ainda ameaça que vai entrar de qualquer forma no lugar. Então imagina o pânico que se passou, né, com ela. Sem o adjunto adverbial de lugar, né, sem o substantivo crachá antes do adjunto, não tinha como entender o que é que ele ia passar por baixo da porta, ficou ambíguo. Então a fulaninha nesse momento, ela não soube o que fazer, imaginava realmente que ele iria passar por baixo da porta. Então daí a importância das rubricas dentro do texto teatral, porque são elas que vão indicar pra gente como o personagem reagiu, porque nós não estamos no momento vendo a peça teatral. Então nós ficamos presos nas informações que o texto teatral nos dispõe. E a nossa última questão, 7ª, pede para analisar o trecho. Fulaninha, tá vendo? Eu tô dizendo pro senhor, melhor o senhor vir aqui quando tem gente em casa. Ninguém deixou nenhum aparelho comigo, eu avisei pro senhor. E o técnico, o telefone, eu quero o telefone, minha filha. Letra A, como é que a empregada vê a si mesma? Gente, ela não se vê como alguém importante. Ela não vê que ela tem, por exemplo, autonomia naquele momento, né, de impedi-lo de fazer alguma coisa, caso ele fosse fazer alguma coisa errada. Ela é tão colocada de forma inferior à patroa que ela também acredita nisso, que ela tem um papel social inferior ao dela por ser a empregada, ou então por ser uma pessoa não alfabetizada. Então ela se vê como alguém sem importância, ela não chega nem a se ver como gente. E a letra B, o técnico vê a empregada com respeito? Ele tem uma imagem diferente da imagem que ela mesma tem de si? Não. Transcreva o segmento que indica isso. Quando ele diz no final da fala, eu quero telefone, vírgula, minha filha, ele está fazendo uso de um termo que nesse contexto se coloca como pejorativo. Ele também não se preocupou em saber como que era o nome da empregada, para nessa oportunidade ele poder falar o nome dela, por exemplo. Ele simplesmente usou um termo qualquer, que no caso foi minha filha, para demonstrar tanto que ele estava estressado com a situação, que ele já estava, né, zangado por ela não entender qual era a função dele ali, como também para deixar claro que ela não tinha toda essa importância, ok? Assim nós encerramos, certo? Página 71, encerramos a atividade e por enquanto as aulas de português ficam aqui, retornamos, né, nas próximas aulas, nas aulas seguintes. E vocês já sabem que qualquer dúvida vocês podem me comunicar, ok? Até mais, gente!